Olá, você que nos acompanha pela rede social do Selo Inteligente, sou Cristiano Vargas e estamos aqui hoje numa oficina de manutenção de extintores. Nós vamos acompanhar desde o início do processo, desde quando chega o extintor aqui, até a colocação do selo do Inmetro. Vamos acompanhar? Estou aqui com o Eduardo. Muito bom dia, Eduardo. Obrigado, é um prazer tê-los aqui na nossa empresa. Maravilha. Eduardo, explica para nós e para todo mundo que está acompanhando nesse momento, como que é feito essa checagem do extintor, né? Porque o pessoal vai lá, retira ou entrega para vocês, correto? Traz para sua oficina aqui e você vai fazer toda a manutenção. Primeiro ponto, o que é que vocês observam quando o extintor chega aqui? Então, o primeiro ponto, a gente verifica as marcações no recipiente. Certo. Porque esses rótulos podem ter sido alterados durante o processo. Então, o que vale são essas marcações funcionadas no equipamento. Então isso aqui é uma impressão, como se fosse uma impressão digital, vamos dizer assim, né? Uma digital nossa é uma impressão feita com pulsão, né? Isso. E aqui tem que ter o nome do fabricante, o ano de fabricação, o número de chassis, que cada equipamento tem um único exclusivo, e dependendo do ano de fabricação, ele tem que ter a norma da BNT que ele seguiu. Certo. Depois desse processo, você, por exemplo, nós temos um aqui que você identificou que tem alguns problemas, certo? Então ele está condenado, correto? Isso. E os demais aqui, eles podem dar prosseguimento à manutenção deles. Como que você conseguiu determinar que este aqui está condenado? Então, porque esse extintor aqui não tem as marcações que falam qual que é o tipo de extintor, certo, qual que é o agente extintor que vai nele, quem fabricou, nem o ano que fabricou, nem o número do equipamento. Maravilha. São condições básicas pelas portarias do Inmetro. E uma coisa interessante, por exemplo, um extintor ABC e um extintor BC, por exemplo, eu consigo misturar esses dois tipos de componentes ou não? Então, externamente, a carcaça, o recipiente é o mesmo. Certo. Porém, o fabricante determina, quando ele fabricou o equipamento lá atrás, para que o extintor vai servir e por toda a sua vida útil, isso não pode ser alterado. Maravilha. Então, se esse extintor foi fabricado para pó BC, ele sempre vai ter que ser carregado com pó ABC. Nunca poderá ser carregado com ABC. Certo. Lembrando que o extintor ele é um vaso de pressão, gente. Tem que tomar muito cuidado, ficar atento à conservação, tá? Igual já está passando. Também ficar atento a essas marcações, tá? Então vamos ficar muito atentos nisso quando você for comprar ou contratar uma empresa de extintores, se ela realmente é certificada. Vamos dar prosseguimento. Depois dessa fase inicial, vocês preenchem uma ficha, é isso? Daí eu identifiquei quem fabricou esse extintor. Aí eu pego os manuais técnicos de fabricantes e vou ver o que um fabricante falou para fazer nesse extintor. Então o fabricante determina, por exemplo, qual que é a pressão de carregamento. Algumas empresas ainda no mercado usam pressão 1.0, 1 MPa para todos os equipamentos, sem olhar o manual do fabricante. Entendi. Então é um problema comum a gente ter que substituir os manômetros, porque são manômetros errados, indicador de pressão inadequado para aquele equipamento. Maravilha. A gente fez tudo isso, a gente preenche o relatório. Esse relatório vai acompanhar o equipamento por todo o processo. Todo o processo, desde o início, identificou realmente esse é um extintor verdadeiro, ele não foi adulterado. Eu vou passar para a segunda fase, preencho o relatório, uma ficha médica, vamos dizer assim, desse extintor. Você tem uma ficha que identifica aquele paciente. No caso, esse paciente de manutenção é esse extintor. Exatamente. Então vamos levar esse paciente para lá. E aqui vai então falar quais são os procedimentos a serem adotados lá em cima para a equipe da manutenção. Maravilha. Então a triagem já faz essa observação. Então lá ele vai entender o que tem que ser feito em cada equipamento, conforme está aqui na UERS. Muito bem, depois de toda a análise feita preliminar, nós vamos o quê? Acompanhar agora como que você retira esse pó, o descarregamento desse pó, tá ok? Então é feito nessa máquina aqui, o Eduardo vai explicar junto com o Davi que está aqui com a gente. Então, vamos lá, o Davi vai romper o lacre, posicionar o extintor e a gente faz o descarte com recolhimento pleno do pó. E esse pó, então, depois vai ter o descarte ambientalmente correto, conforme manda a legislação ambiental. Isso é importante saber, né? Que ele é levado, dado destino, certo? A um depósito específico, né? Isso. Vamos lá. Já está descarregando. A gente não escuta o barulho, né? Então... E esse é o equipamento que a gente desenvolveu para poder fazer a coleta do pó e não sujar o ambiente. Entendi. Muitas empresas fazem o descarte sem ter essa máquina, e aí você tem uma contaminação do ambiente de pó. E é muito simples, né? Mesmo porque o ar também sai por aqui, está filtrado, legal. Então, após a retirada do pó, ele entra numa barrica, é isso mesmo, Isso. né? Que nós conversamos.
E dessa barrica está aqui acumulado. E depois, qual o processo? Aí a gente tem uma empresa legalmente certificada para isso, ele faz o descarte ambientalmente correto desse produto, então sem causar nenhum dano ao meio ambiente. Maravilha, ótimo. Então está aqui todo o material já recolhido e pronto para o descarte, conforme aí, né, as datas que vocês, para poder fazer o transporte correto, né? Isso. Maravilha. Após a retirada da carga, o extintor, né, ele está vazio agora. Retirou ali no ambiente controlado, passa-se a barrica, correto? E dali vai ser feito o descarte. Ótimo. E esse extintor, essa carcaça, ela vem para essa segunda fase aqui, que o Eduardo vai explicar para a gente. Então nessa fase nós vamos desmontar o extintor, retirar o manômetro, indicador de pressão, retirar a mangueira, retirar a válvula e ainda acaba sempre sobrando o que nós chamamos de resíduo do pó. Certo. É um pouquinho do pó que não foi expelido pela pressão. Aí, então a gente retira tudo e faz essa remoção desse restinho de pó, e aí o extintor é feita a limpeza externa, que é a retirada do rótulo, do termo de garantia e do selo do Inmetro. Então ele é todo limpo. Todo Externamente limpo. É todo limpo, é isso mesmo? Exatamente. Então vamos lá, vamos ver como que retira aqui. Então ele está pegando com a chave, vai retirar a mangueira. Maravilha. Vamos tirar o indicador de pressão. Todas essas peças são identificadas e numeradas. Maravilha. Que ao final do processo, por questões de rastreabilidade, cada peça retorna para o mesmo equipamento que ele chegou de origem. Então não tem risco destas peças que estão sendo removidas aqui por ele vão parar em outro extintor, então? Não. Aqui vocês mantêm o processo, o que é daqui, o que é de outro é de outro. Eles vão ser agora todos identificados, vai ser colada uma etiqueta, o número da ordem de serviço e o número do equipamento dentro da ordem de serviço. Aí tem uma coisa que eu queria até falar, aproveitando. Por exemplo, e como tira isso daqui? Vamos lá. Temos uma Como ferramenta. sai esse cara aqui? Essa é uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui. Aqui também tem engenharia, né? É. Então desenvolve uma ferramenta própria para isso aqui. Porque no início nós tivemos muita dificuldade para tirar essas válvulas Sim. sem danificá-las. Ótimo. Ocorria o risco de muita força no local errado da válvula, criava uma deformação nessa válvula. E aí você condena tudo, né? Aí condena a válvula. Maravilha, vamos lá. Então com a nossa ferramenta, a gente tem uma ferramenta para abrir e uma para fechar diferente. Maravilha, ótimo. Já não precisou nem muita força, Não. né? Foi só retirar ali. E ó, uma coisa que muita gente não conhece de dentro do extintor, tá vendo? Quer ver? Na hora que puxar, ó o tubo. Tem um tubo aqui, ó. É assim que o pó é expelido, através do tubo. Tem a pressão interna e o pó sai por esse tubo. Isso muita gente não conhece, passando a conhecer agora. Muito bem. Após aqui retirar todo o pó, tirou o manômetro, tirou tudo, tá limpo. Mas falta limpar ele por fora, correto? E após a limpeza por fora, ele fica como? Fica desse jeito aqui, é isso? Exatamente. Então aqui já é um extintor onde foram removidos rótulo, selo de garantia e o selo do Inmetro. E daqui, então, ele já vai seguir para outra etapa. Exatamente. Se houver necessidade de pintura, você tem uma cabine de pintura, você tem como lixar ele, Isso. fazer os testes devidos. Exatamente. Se o extintor tiver com pintura danificada ou for extintor de teste hidrostático, Sim. é obrigatório fazer a remoção mecânica da pintura e depois fazer a pintura. Mas a pintura é feita na etapa posterior. Maravilha. Então, daqui, vamos para outra etapa. É isso aí. Então, Eduardo, agora já tirando aqui os EPIs, o que o Davi fez aqui, então, foi a remoção de todo o material, ou mesmo se tivesse uma pintura danificada. Exatamente. Então ele está preparando esse extintor para uma próxima pintura, com a repintura. Então fazemos a remoção mecânica em torno, aí você consegue dar uma pintura de qualidade depois. Muito bem. Depois do teste hidrostático, tudo bonitinho, veio com a chapinha já. Então ele está pronto para quê? Para pintura, é isso? Exatamente. Então a gente já identificou o teste hidrostático por etiqueta, protegeu essa etiqueta com uma fita adesiva para ela não ser pintada, Maravilha. que a gente remove depois da pintura, e agora então a gente vai fazer a pintura. Então vamos acompanhar a pintura. Vamos lá. Eduardo, nós observamos ele fazendo a pintura. O que é importante? Por que essa cabine aqui ela é aberta? Então, nós temos uma condição especial na nossa pintura que só trabalhamos com tinta à base de água. Então, é esmalte para metais à base de água.
Com isso, nós temos uma solução ambientalmente mais adequada e também cuidamos mais da proteção e saúde do trabalhador. E lá no fundo eu tenho um exaustor, é isso, né? Sim, ainda tem todo um exaustor e depois eu tenho ainda um tratamento de água, uma filtragem, para que todos os vapores e resíduos sejam armazenados e descartados adequadamente. Maravilha, então é isso. Então não é somente você ter o extintor pronto, você tem que também entender que a empresa tem que ter essa responsabilidade ambiental, desde o descarte do pó até o processo de pintura também, pelo menos até aqui, né? E tem mais coisas ali que nós vamos ver agora, correto? Vamos lá. Muito bem, Eduardo, nós então chegamos ao outro nível aqui, correto? Onde o extintor já vai para um outro tipo de preparo, correto? Exato. O Renato está acompanhando aqui, ele que vai daqui para frente, então o Renato está com a gente aqui. Perfeito. Vamos lá. Então o Renato vai fazer a abertura da válvula. Essa válvula já foi desrosqueada lá, então ela está fácil de ser aberta aqui. E a válvula é completamente desmontada. Vamos fazer a desmontagem. A gente também faz a verificação do tubo sifão. O que é isso? Esse tubo que o Vargas mostrou lá embaixo, que vem dentro do recipiente, ele tem um tamanho certo para funcionar. Ele não pode ser nem maior nem menor, senão o extintor vai falhar. O aproveitamento do pó com o tubo sifão é praticamente qual percentual aproximadamente? A norma fala que o extintor de pó tem que dar 85% de rendimento 85%. do pó. Ele tem que expelir 85% do pó. Maravilha. No mínimo. No mínimo. É. E se uma questão de curiosidade, e se por acaso esse sifão estiver danificado? Você faz a substituição dele também? Exatamente. Certo. A gente corta na medida, eu compro esse tubo sifão em barras, daí corto na medida de cada peça e faço todo o processo Então, dele. houve qualquer dano, aqui é substituído. Sim. Maravilha. E agora ele vai fazer a limpeza da válvula, é isso? Isso. Mesmo, né? Então vamos lá. Primeiro a gente começa desmontando toda a válvula e vamos trocar todas as peças que tem no interior da válvula. Ah, então ela é substituída. Isso. Tudo. Os componentes internos da válvula. Sim. Essas borrachas, esses O-rings também são todos substituídos. São todos substituídos. Maravilha. Então ele vai retirar todas essas borrachas e vai colocar peças novas. Talvez é um processo que a pessoa em casa ou então a pessoa que faz a contratação de uma empresa não conheça, não tem nem ideia às vezes do que acontece, né? Acha que é simplesmente entregar e pegar mais tarde, não é bem assim, né? Exatamente. Então esse processo é um processo que demanda mão de obra técnica especializada para fazer todas essas trocas de componentes, substituições, para que possa ter garantia que o seu extintor vai estar apto para a condição de uso numa emergência. Então aqui ele já retirou, né, a borrachinha, tirou outra peça, retirou a mola. Aqui é onde eu conecto o sifão, correto? Isso. Então tá tudo aqui já desmontado, uma outra válvula e aquela borrachinha que ele cortou logo no começo. Tá aqui então, né? Nós temos aqui, deixa eu pôr aqui mais no branco para ver se aparece, acho que não vai aparecer não, mas tá aí, pronto. Tem mais essa pecinha também que foi retirada aí. Ótimo, próximo passo? Agora então ele vai substituir e remontar a válvula nas mesmas condições que estavam, com peças novas. Maravilha, então vamos para esta etapa. Ali ele fez o quê? Ele fez uma limpeza mecânica da válvula. Porque restos de pó, resíduos de pó ficam na válvula no momento de descarga. Certo. E esses resíduos de pó, por pequeno que sejam, eles vão causar um vazamento de gás expelente nesse extintor ao longo do tempo. Então esse extintor, se não fizer a limpeza da válvula, daqui 1 mês, 2 meses, ele vai cair a pressão. Aí é uma pergunta interessante que às vezes o pessoal faz e a gente fica na dúvida. Que tipo de gás expelente você usa? Nitrogênio. É o gás que a norma exige. É o nitrogênio. Exatamente. Tá aí. Já respondendo a pergunta de muita gente, né? Qual é o gás que é utilizado para fazer para que o pó possa ser expelido? Então é nitrogênio. É o gás que vai em extintor de pó, Sim. de água e de espuma mecânica. Certo. Mas tem uma pecinha aí que ajuda a largar ele, né? Exatamente. Era uma peça muito difícil de ser instalada e a gente criou uma ferramenta que auxilia a fazer isso. Ó, rápido. E todas essas peças que nós colocamos, nós temos rastreabilidade delas. Então eu sei qual foi o fornecedor que me forneceu essa peça. Caso a gente tenha algum problema de lote,
a gente consegue verificar quais extintores usaram aquele equipamento para que a gente possa fazer um controle de qualidade efetivo. Maravilha, tá aí, montado a peça já pronta para voltar para o extintor, é isso? Agora a gente vai fazer uma inspeção visual interna do extintor, sim. verificando se esse extintor tem pontos de ferrugem, de corrosão interna, que possam colocar em risco a segurança do usuário. Mesmo porque o extintor ele é um vaso de pressão, então ele tem que estar em perfeito estado. Caso haja algum problema, ele pode se romper e estourar, né, no próprio usuário. Inclusive já tivemos um acidente grave, que foi famoso, com o extintor que explodiu na Rua dos Pinheiros, em São Paulo, e o extintor foi descartado numa lixeira, num dia de sol ele rompeu e machucou um pedestre. Maravilha. Então ele coloca a lâmpada lá dentro, é isso? Exatamente. Isso é o que vocês também utilizam aqui. Exatamente. Então, ele faz a verificação, não há nenhum ponto de corrosão nesse caso. Maravilha. Retirou, está aprovado nesse primeiro período. Perfeito. Maravilha. Muito bem, foi feita a inspeção, o que mais agora? Agora, a gente também tem que fazer um teste nas válvulas por amostragem. Quando o extintor é de nível 2, 25% das válvulas, a gente tem que fazer um teste de verificação dele com pressão 1,5 vezes a pressão normal de trabalho dele, com teste com nitrogênio. Aí você tem a colinha aqui também, né? Para Exatamente. ajudar, porque de cabeça é complicado, né? Exatamente. Então, todos os nossos procedimentos, nós temos durante todo o processo as informações onde cada etapa eu tenho que fazer, qual o nível de pressão que eu tenho que usar em cada um deles. E a ordem de serviço que vem lá de baixo também já traz o detalhe de qual pressão eu tenho que usar nesse equipamento, em quais extintores desse eu vou ter que fazer o teste hidrostático ou não. Maravilha. Daqui então ela segue para a cabine de recarga. Exatamente. Então vamos lá dar uma olhada. Vamos lá. Então, os manômetros ele tem que passar por uma inspeção, verificando se ele tem capacidade de resistir à pressão. Então a gente eleva a pressão desse manômetro a 1,5 vezes a pressão dele de trabalho e verifica se ele vai romper. Depois disso, a gente reduz a pressão de teste para a pressão real de operação que ele vai ter. E aí verificamos se ele está aferido, se ele vai continuar medindo de forma adequada antes de poder colocar no extintor. E aí, depois de todo esse processo de segurança e qualidade, nós vamos para a recarga. Isso, a gente monta o extintor, o manômetro na válvula e aí a gente vai fazer o carregamento. Então, agora já colocou a barrica ali, né? Tem uma balança, essa balança é aferida anualmente, é isso mesmo? Exatamente. Aqui, nesse caso aqui, nós temos também um controle ambiental, correto? É isso. Umidade e temperatura, é isso aqui mesmo? Exatamente. Isso é importante para proteger a integridade do pó, o agente extintor, que vai dentro do equipamento, do recipiente. Porque se esse pó tiver um ambiente com umidade acima do permitido, eu vou levar a umidade para dentro do recipiente e aí eu posso criar uma névoa salina dentro do equipamento, causando uma corrosão e um acidente. Maravilha. Tá aí então. Nós temos todo um controle ambiental, tá até com o aparelho ligado, né? Isso. Fazendo toda a remoção da umidade, é isso? Isso, temos 2 equipamentos de desumidificação do ar. São 2, hein? São 2, para conseguir garantir o melhor resultado. Maravilha. Ótimo. E aí a gente vai fazer o carregamento, Isso. que também tem um padrão de peso. Eu tenho uma pequena margem de tolerância para cada equipamento. Certo. Né? Então a gente faz todo esse controle, por isso tem que ter a balança com precisão, com inspeção do IPEM em metro, né? Com certificação e selo de qualidade do serviço. Maravilha, então vamos lá. Então, após o processo de recarga, agora vai fazer a montagem, é isso? Exatamente. Com a interposição do anel, Sim. que é a garantia que o extintor foi aberto e passou pela manutenção. Maravilha, esse mais um item de segurança que deve ser acompanhado, prestado atenção, né, a troca desse anel também. Né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os principais indícios de fraude no anel. Maravilha. Tá aí, montado e vamos para outra etapa. Bom, agora nós estamos na parte de pressurização. Então, a pressurização também tem que estar com todos os equipamentos certinho, bonitinho. Está dentro de uma gaiola, é isso mesmo? Exatamente. Então ele está preso por uma morsa pneumática, Certo. que esse extintor não vai sair daí, e ele ainda a gente faz uma gaiola de proteção para evitar que algum componente, se romper, não vai machucar nenhum operador. E aí está a OS aqui, é isso?
Exatamente. Agora então, o operador Daniel, ele vai consultar a OS desse extintor e ver qual que é a pressão de trabalho que o fabricante determinou para ele. E aí a gente carrega exatamente com a pressão de norma. Vamos lá, Daniel. Tá observando, né? Pode. Isso, agora ele está lendo, vendo o número do extintor, vendo o rastreio, conferindo se o manômetro está correto, está correta a pressão. Então ele vai regular o dispositivo. Ali vai para a pressão de trabalho, é isso, Isso. né? Que ele vai colocar ali. Mais uma vez, só reforçando, é nitrogênio que está sendo utilizado, que é o agente que vai fazer expelir o agente extintor, correto? Isso. Então a gente coloca um clipe para abrir a válvula. Maravilha. Aí a gente tem uma flauta, que a gente chama equipamento que vai injetar o nitrogênio no equipamento, no extintor. Até aquela pressão determinada, correto? Exatamente. Maravilha. Usa uma chavinha para dar o aperto. Opa! Tá aí. Fecha a gaiolinha. Maravilha. E aí ele vai fazer a... Vai abrir a válvula. E ali ele está acompanhando o quê? Ele está vendo quando o manômetro, o indicador de pressão, disser que o extintor já está pressurizado e ver se não tem sobrepressão. Mas o controle realmente efetivo é pelo calibrador ali, pelo regulador de pressão. Lá é o valor preciso. Ali, então. Isso. Maravilha. E aqui ele só acompanha. Aí ele terminou, tirou o grampo, vai soltar agora a flauta, né? Como você falou. E aí ele está pronto para a última etapa. Agora ele vai então para um tanque de água para sim. verificar se tem algum vazamento nele. Igual é feito com pneu, o pessoal faz. Isso, muito parecido. Mesmo, né? O tanque de água já está ali do lado, é isso? Exatamente. Então vamos dar uma olhada. Tira. Ele tem que ficar por 1 minuto submerso à água. Não havendo vazamento, nesse caso não estamos vendo vazamento nenhum, certo? Isso. É isso mesmo. Ótimo. Ele fica 1 minuto no tanque. É o tempo que tem que ter. Depois de 1 minuto ele regressa e verifica toda a condição do extintor. Depois disso, então, ele vem para essa bancada para secar. Essa bancada. Muito bem, chegamos à última etapa, né? Então todo o processo, verificação, foi tudo feito, conferido e chegamos à última etapa. E o que acontece agora? Então agora o extintor passou pelo teste hidrostático, não teve vazamento, verifica-se aqui como é que está o manômetro, está ok, está estável. Ele vai então lacrar o extintor para evitar que o pino caia do lugar, ele pode ter um disparo acidental do equipamento. Sim, maravilha. Vamos fazer a limpeza externa agora para dar um acabamento, para que ele chegue no cliente em boas condições de aspecto visual. Ótimo. Agora ele vai colar o rótulo. Antes de colar o rótulo, afixar o rótulo, ele precisa saber qual que é a capacidade extintora desse equipamento. Se ele é A, BC, se ele é BC, enfim. Isso. E mesmo sendo BC, ele pode ter mais de uma capacidade extintora. O que é isso? É um ensaio que o fabricante fez para ver o tamanho de fogo que ele apaga. Maravilha. Um extintor desse de pó 4 kg, ele pode ter 10 BC, que são extintores antigos, e os extintores novos, a partir de 94, têm que atender obrigatoriamente no mínimo 20 BC. Mas ele pode ter uma capacidade maior. Isso depende do fabricante. A gente vai ver isso agora conferindo no relatório. Extintor 243801, que essa é a ordem de serviço. Sim. Ele é de 4 kg e a capacidade é 20 BC. Perfeito. Então agora ele vai perfurar o rótulo com essas informações. Que é aqueles furinhos que a gente vê, né? Isso. Da demarcação. E por que tem que fazer perfurado? Para evitar que alguém possa fazer alguma adulteração. Sim, com a no caneta, alguma coisa. Não, Exatamente. maravilha. Ótimo. Agora ele vai Vai fixar. fazer a colagem. Muito bem. E aí, acabou? Tem mais coisa ainda? Não, agora então a gente tem que colocar a etiqueta de garantia e o selo do Inmetro. Que Ótimo. É um instrumento extremamente importante para verificar a procedência desse equipamento. Senão todo esse processo Perde a credibilidade. perde a credibilidade. Então vamos lá. Pode pôr o selo e a etiqueta.
Como a gente está no mês de setembro, o selo seria de acordo com o mês. Isso. Então, ele vai fazer a perfuração do mês e ano da execução do serviço. Ah, legal. Bom Então, saber. algumas pessoas acham que o que vai no selo é a validade. Não. Não. É o mês e ano da execução da tarefa. E aí tá. Então tá pronto para ser colocado. Vai ser colocado. Então, vamos lá. E aí tem o Essa é a etiqueta de garantia. garantia do serviço. Isso, onde a gente coloca o tipo de serviço que foi feito. E a informação da empresa também, né? Exatamente. E vamos colocar o selo. Muito bem, após aqui a verificação, inspeção, tudo certinho, nós vamos ver a autenticidade aqui. E você, consumidor, pode fazer essa consulta. Baixou o selo inteligente, extintor. Estamos entrando aqui, ó. Manutenção, vamos entrar, consulta. 3, 2, 1. Pronto. Aguardar um pouquinho, está aqui. E as informações que estão contidas nesta tela tem que bater com as informações contidas aqui, na parte de trás, aqui neste selo grande, também no lacre e No anel. no anel, certo? Tá aí Exatamente. então, temos aqui e você vai receber um feedback se realmente está tudo em ordem, se é isso mesmo. Então você, consumidor, pode sim e deve sim baixar o aplicativo do Selo Inteligente, receber o extintor, faça a consulta para que você não tenha problema no seu patrimônio, no condomínio que você mora, onde você está. Então você vai ter um produto de qualidade certificado pelo Inmetro e aqui a empresa do Eduardo está de parabéns. Muito bem, depois de todo o processo que você acompanhou, você que é técnico em segurança, você que é responsável por um condomínio até de empresas, então você acompanhou todo o processo de manutenção deste extintor. E qual que é a importância de ter um selo autêntico? O que acontece? Por quê? Tem gente que só troca o rótulo, é isso mesmo? Exatamente. Infelizmente, esse mercado ainda tem muita fraude. Temos empresas sérias, mas temos empresas clandestinas. Eles apenas trocam o rótulo e aí eles forjam a normativa de segurança e colocam um selo falso, simulando ao cliente que não conhece que aquele extintor foi feito dentro das normas. Mas infelizmente aquele selo é falso. Então, a importância também do aplicativo do Selo Inteligente é também para poder constatar se essa empresa é realmente uma empresa séria no mercado, é uma empresa que vem trazendo a segurança necessária para que o extintor possa funcionar e garantir a segurança de todas essas pessoas, correto? Isso mesmo. Então tá aqui, é isso aí, gente. Baixe o aplicativo do Selo Inteligente, preste atenção nas informações, fique muito atento. Existem muitas falsificações no mercado, ainda, infelizmente ainda. Porém, estamos aqui junto com o Selo Inteligente, mostrando que você pode, consumidor, se defender e pode ter um produto de qualidade e com segurança. Muito obrigado por ter nos recebido aqui. Obrigado, foi um prazer ter a equipe Selo Inteligente aqui conosco. Muito obrigado. Bom, muito bem, agora no ambiente controlado aqui, estamos aqui para fazer um teste do extintor com o nosso amigo Eduardo, que está aqui acompanhando a gente, e ele vai passar algumas informações também de como nós temos que utilizar, qual é o tempo que o extintor fica aí, no caso, expelindo a água nesse momento aqui. Então, esse é um teste normativo, está previsto na portaria Inmetro, que o alcance do jato tem que ser no mínimo 4 metros e que ele tem que durar 50 segundos no tempo de descarga. Então vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa, romper o lacre. Muito fácil romper o lacre. Virou aqui, tranquilo, lacrezinho, tá aqui. E fazer o teste. Vamos lá?
superou os 4 metros, né? Como vocês podem ver, superou longe os 4 metros e o tempo também dos 50 segundos foi obtido. Tá aí então, de qualidade, testado e aprovado. Essa é a garantia do selo. Maravilha, tá aí. Bom, feito o teste com o extintor de água, agora nós vamos iniciar o teste com o extintor de CO2. Ele é mais pesado, tá? Por causa de toda a questão da pressão interna. E quanto tempo ele tem que estar expelindo o CO2? No mínimo por 13 segundos. 13 segundos é o mínimo. Exatamente. Então vamos lá. Vamos romper o lacre, mais uma vez. Tá aqui, ó, lacrado, bonitinho, com selo. Né? Bonitinho. Lacre rompido. Retiro o lacre para cair na mão. E vamos iniciar. O que é importante você saber na utilização do extintor de CO2? Não pegar no difusor. Aqui, ó. Tem o local correto para que você possa segurar e não se queimar com a temperatura baixa. E aqui vai ficar tudo congelado, certo? Por causa da umidade do ar. E se você pegar aqui, você pode sim se queimar. Então vamos lá, atenção. 1, 2, 3. Tá aí, ó. Local correto para segurar. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. À disposição. Obrigado e foi um prazer receber aqui a equipe do Selo Inteligente.